Lucas 11, a partir do 14, pela manhã nós falávamos que Jesus incentivou o seu povo a orar, e de manhã eu lembrava os irmãos que como a gente está pregando no Evangelho de Lucas semana após semana, desde fevereiro, nós vínhamos na seguinte sequência: Jesus nos ensinou a amar o próximo acima de todas as coisas, ou como a nós mesmos, quando ele fala da parábola do bom samaritano. Jesus nos ensinou depois a amar a Deus sobre todas as coisas, quando ele diz que Maria escolheu a melhor parte, ouvir as palavras de Jesus. Depois ele nos ensina a oração do Pai Nosso, e aí eu falei que tudo isso estava numa sequência: amar ao próximo, amar a Deus, ir a Deus por meio de oração. De manhã Jesus nos falou da importância, da insistência, da perseverança na oração, e agora essa sequência meio que se quebra. Essa sequência meio que vai ter uma pausa, porque agora nós veremos mais um caso onde o inimigo das nossas almas vai estar atacando uma pessoa e Jesus vai entrar com o seu poder libertador. Então nós vínhamos numa sequência de pensamentos, contudo agora, de repente, há uma ruptura, porque Satanás aparece nessa passagem do versículo 14. Leiamos todos juntos. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Então, como eu disse, nós vimos numa sequência lógica: amar ao próximo, amar a Deus, falar com o Senhor em oração. Ele ensinou o Pai Nosso, nós falamos que o Pai Nosso era um modelo. Contudo, agora o texto muda completamente de direção e Lucas nos diz que de outra feita, não diz quando, como, nem onde, só diz que de outra feita, Jesus estava expelindo. Lucas já coloca assim, como se ele já estivesse fazendo. E o texto nos diz que este demônio causava a mudez naquela pessoa. A pessoa era muda devido a essa possessão que ela estava sofrendo. Então, é trazido até Jesus, ou não sei se Jesus cruza com este homem, mas de pronto, instantaneamente, de forma como a gente já tem pregado aqui, quando Jesus quis curar o paralítico de forma instantânea, quando Jesus quis curar o leproso de forma instantânea, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim de forma instantânea, agora, também de forma instantânea, Jesus cura este homem e de forma sobrenatural, ele não apenas é liberto, mas ele também começa a falar. Se você for olhar essa passagem, ela se repete lá em Mateus 12. Em Mateus 12, ele diz que o povo, o texto diz assim, e as multidões se admiravam, é isso que Lucas diz. Mas em Mateus, o povo fica tão admirado, o povo fica tão encantado com o que tinha visto, que o povo começa a se perguntar: porventura não seria esse o filho de Davi? Será que porventura não seria esse o Messias que a gente estava esperando, que iria nos salvar? O Messias que iria nos libertar dos nossos pecados e da escravidão que a gente vive? Será que não seria esse o Messias que nos daria vida eterna? E aí o povo começa nesse questionamento, nesse burburinho, e de repente vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos seguir, versículo 15, diante desse questionamento do povo, olha o que Jesus diz, olha o que o povo diz no 15. O povo não, aqueles que eram contrários a Jesus. 15, mas alguns dentre eles diziam: olha, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Vamos parar aqui. Eu queria fazer uma aplicação antes de eu entrar na explicação do versículo, que eu me recordei agora. Acabei de lembrar. O texto diz assim: as multidões estavam admiradas. E aí eu acho legal, porque logo em seguida ele diz assim: mas alguns que estavam dentre eles. Isso é muito legal no seguinte sentido: meu irmão, você não deve fazer parte da multidão, porque a multidão, ela até se alegra, a multidão, ela até fica animada, ela até fica empolgada, mas se você estiver no meio da multidão, a multidão também esconde aqueles que estão prontos a fazer o que essa multidão fez. Eles estão prontos a rejeitar, renegar e criticar Jesus diante de um milagre maravilhoso que ele tinha acabado de fazer. Então cuidado com a multidão, não seja mais um na multidão, não seja mais um no meio da igreja. É bom fazer parte de uma igreja? É maravilhoso. É bom fazer parte de uma comunidade cristã? Maravilhoso. Mas não seja mais um. Tenha a sua identidade, tenha o seu relacionamento, tenha o seu momento com Jesus, tenha as suas experiências com Jesus. Se você for mais um no meio da multidão, você vai ser levado pelos ventos de doutrina, você vai ser levado pela tempestade, você vai se deixar mover pelas circunstâncias do seu dia. Então, não seja mais um na multidão. Então, voltando para cá,
o texto diz que não podendo, eles não podiam negar, o camarada era mudo, endemoniado, estava liberto. Então, já que não podemos negar o milagre, vamos arrumar uma justificativa para descaracterizar ou para desvalorizar esse milagre de Jesus. Já sabemos o que fazer. Os homens se levantam e dizem, sabe o que é? É que ele está fazendo isso aí, mas esse poder que habita nele é o poder do maioral dos demônios. Ele simplesmente está com o poder de Beelzebu e agiu sobre os demônios menores. E aí ele fez essa operação. Foi isso que aconteceu. Você percebe, queridos, como que é difícil entender e como que chega a escandalizar, pelo menos o nosso coração, aqueles que amamos a Cristo e cremos nele, como escandaliza o nosso coração crer que aquele que veio para salvar o pecador, aquele que veio para dar a sua vida em favor dos miseráveis, aquele que veio para curar, para libertar, aquele que quando estava com fome, eu preguei isso aqui, ele não usou o poder que ele tinha para transformar pedra em pão. Satanás fala para ele, tu está há 40 dias em jejum no deserto, transforma essa pedra em pão, eu sei que tu pode. Ele não usa o poder que tinha em benefício dele, mas cansou de usar o poder que tinha em benefício do outro. Agora esse que veio para curar, libertar, para dar a vida em favor dos perdidos, ele é acusado de estar fazendo justamente aquilo que ele veio libertar. Ele é acusado pelos religiosos de estar agindo por meio de um poder demoníaco. Meu irmão, isso é triste, isso é lamentável. Contudo, preste atenção, isso não é muito distante dos dias de hoje. Ainda hoje, aqueles que reconhecem Jesus, ou não tem como negar o poder e a operação de Jesus, ainda hoje, eles arrumam sempre desculpas e meios para desviar ou para tirar o mérito de Jesus. Ele é sempre um cara legal, ele é sempre um profeta, ele é sempre mais um entre as várias religiões, ele é sempre mais um dentre tantos caminhos que a sociedade nos oferece. Então, não tem mudado muito. Talvez, dificilmente você vai encontrar alguém que tenha hoje disposição para falar que Jesus era um endemoniado, como essa galera que fez. Mas hoje, muitos ainda se portam como essa galera, rejeitam, se endurecem e se levantam contra tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é considerado santo para com Deus. Então, esse é o contexto. É claro que várias coisas estavam inseridas aqui. Por que os religiosos desprezavam Jesus? Porque as multidões, como diz o versículo 14, se admiravam com ele. O texto diz, em outra passagem bíblica, que em determinado momento, o pessoal diz assim, olha, estavam admirados dele, porque as suas palavras não eram como dos religiosos da época, mas as suas palavras tinham poder. Eu costumo falar muito isso aqui, que além de palavras, nós temos que ter atitudes. Além de palavras, nós temos que ter coerência. Além de palavras, nós temos que ter uma vida que condiz com aquilo que pregamos e falamos nessa igreja. Senão seremos religiosos, senão seremos hipócritas. E é isso que estava acontecendo naquela época. Jesus tinha um discurso coerente, atraía multidões, e os fariseus, revoltados com isso, se rebelavam contra ele. Ele arrogava para si prerrogativas divinas que os fariseus não gostavam, que os religiosos não gostavam. Ele dizia que era a segunda pessoa da Trindade. Ele dizia que quem via ele via o Pai. Ele dizia que ele era o eu sou. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu já era. Estou aí há muito tempo antes de Abraão. Então isso revoltava. Ele não respeitava o jejum dos fariseus, ele não respeitava o sábado dos fariseus, ele não respeitava as lavagens. Lembra aquela passagem que fala aí? Seus discípulos estão comendo aí sem se lavar? Ele diz, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração. Então Jesus ia na contramão de todo o sistema religioso. E se você parar para prestar atenção, hoje qualquer líder, qualquer pastor ou qualquer igreja que tente andar na contramão do sistema religioso vai sofrer mais ou menos igual Jesus. Vai andar na contramão do mundo. Vai ser quase que sozinho no meio desse monte de igreja que só prega riqueza, só prega dinheiro, só prega prosperidade, só prega bênção e não fala mais de Jesus, não fala mais de salvação, não fala mais de santidade. Então hoje, se você tentar se assemelhar a Jesus, o máximo que você puder, as pessoas vão dizer que vocês são radicais, que você é fundamentalista, que você leva muito a sério. Gente, e aí eu vou fazer uso de uma palavra que o Guilherme gosta, pasmem.
Existem crentes que conseguem num debate, numa conversa, falar assim, não, mas você leva muito a sério esse negócio de Bíblia. Eu já escutei isso de crente, ou pelo menos o camarada diz que era. Mas você leva muito a sério, você leva muito ao pé da letra esse negócio de Jesus. Meu irmão, ou é ou não é, ou é ou não é. Não venha ficar em cima do muro, já vou falar sobre isso. Não venha ser morno. Apocalipse diz, olha, porque tu não és nem quente, nem frio, és morno. Eu vou vomitar, eu estou a ponto de te vomitar, porque eu não aguento, eu morno. Tu não é uma coisa nem outra, então não seja uma coisa nem outra. Seja o que Jesus era, o oposto dos religiosos, o oposto da hipocrisia, o oposto do sistema religioso, o oposto daquilo que a religião prega. Seja aquilo que Jesus era. Ame ao Pai, ame ao próximo, seja misericordioso, esteja sempre pronto a fazer o bem, esteja sempre pronto a estender a mão sem olhar a quem. Seja como Jesus e menos como os religiosos de hoje em dia são. Então, em vez de se alegrarem de ver um homem ser liberto, em vez de se alegrarem por estarem diante do Redentor, aqueles homens se rebelaram contra Jesus e contra a sua obra. Versículo 16. E outros, provavelmente também estavam no meio da multidão, tentando, pediam dele um sinal do céu. Você vê, acaba de acontecer um sinal maravilhoso, acaba de acontecer uma libertação e uma cura instantânea, momentânea, de um homem que era possesso e mudo, e agora, não satisfeitos da acusação que fizeram contra Jesus, eles ainda acham que Jesus é bobo. Se colocam diante de Cristo e dizem, faz o seguinte para a gente, Jesus, mostra um sinal aí vindo do céu, e aí os irmãos vão lembrar, a gente vai pregar isso semana que vem, que Jesus vai dizer, ó, geração incrédula, não vou dar nada para vocês, o único sinal que vocês terão será o sinal do profeta Jonas, e na semana que vem a gente explica o que Jesus queria dizer com isso. Mas tem uma outra passagem muito interessante, em 1 Coríntios, no capítulo 22, que a gente vai perceber que o povo vivia pedindo sinal. 1 Coríntios 1, 22 diz assim, Paulo fala assim, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos querem sabedoria. Aí ele diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo diz assim, vocês querem milagre? Vocês querem sabedoria? Eu vou te apresentar um negócio, eu te apresento Cristo, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Os judeus querem milagre, os gregos queriam sabedoria, estavam muito acostumados a debater na arena, em Atenas, falar de filosofia, dos filósofos, dos epicureus, dos estoicos, e usar Platão, e por aí vai. E aí Paulo diz, vocês querem debater? Eu vou apresentar algo para vocês. Cristo, e Cristo crucificado é poder e sabedoria, não falo de outra coisa a não ser isso. E eles se assustam, e hoje, vou trazendo para o nosso meio também, eu sempre digo isso, não que nós não possamos fazer aqui um encontro de casais, um encontro de mulheres, e trazer talvez palavras direcionadas para mulheres, para casais, mas nos importa como igreja, importa a mim como pastor dessa igreja, pregar Cristo, e Cristo crucificado. Não me importa ficar trazendo vãs filosofias, ficar fazendo longos e longos discursos filosóficos, sociológicos, enfim, ainda que eu possa fazer uso disso no meio da pregação. Me importa pregar Jesus Cristo. Me importa falar que Ele foi crucificado, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, foi assunto aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja. É isso que importa para a gente. É isso que vai salvar o homem. Podemos, num dia de quinta, numa escola dominical, aprofundar nosso conhecimento, falar de teologia, enfim, entrar em vertentes teológicas, podemos, mas o que vai salvar o ser humano, o que vai salvar a mulher pecadora, é Jesus, meu. É Jesus. Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente também. Cuidado com esse negócio, já falei muito isso aqui na igreja também, pedir sinal. Jesus fala, não vou dar sinal nenhum para vocês, eu sou o maior sinal que pode haver. Então cuidado com essa coisa também, de pedir sinal, cuidado com essas igrejas que ficam prometendo sinal e sinal e sinal. O maior sinal que Deus poderia dar, já foi dado, Jesus Cristo. Nós falamos de manhã, Ele é a imagem do Deus invisível. Tenta compreender isso. Cremos num Deus invisível,
E algo invisível jamais pode ter imagem. E se possível fosse ter imagem, algo que é invisível, essa imagem é Jesus, é isso que Colossenses diz. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele representa o Deus. Ele é a figura, ele é a pessoa, ele é o mais próximo de Deus que nós chegaremos. Ele é a imagem do Deus invisível. Então pare de buscar sinal. Pare. Se Deus resolver aparecer para você no teu quarto, na tua casa, aí é contigo e com Ele. Mas pare com essa neura de buscar sinal. Pare com esse negócio de buscar milagre. Pare com esse negócio de ficar buscando, sabe? Pulando de galho em galho, pulando de igreja em igreja, buscando adivinhações, buscando coisas que não têm sentido. Não tem sentido e não tem base bíblica. Se contente com Cristo. Quando a igreja entender que ela deve ser contente, satisfeita, plena, soberana, grata, somente com Cristo, estudamos isso semana passada, solos Cristo, a igreja vai de vento em popa, a igreja vai caminhar, a igreja vai crescer, vai prosperar, a igreja vai ser feliz, os irmãos vão para casa satisfeitos. O que teve hoje no culto? Teve Cristo. O que teve hoje no culto? Eu ouvi Cristo. O que você ouviu hoje no culto? Eu ouvi Cristo. O que você sentiu hoje no culto? Cristo. Ele me basta. Qual o teu motivo de viver? Cristo. O que você vai na igreja buscar? Cristo. E tudo que Ele me der, além disso, é lucro. Tudo que vier depois disso é bênção. Amém. Mas se só Cristo aparecer, se só Cristo for louvado, se só Cristo for pregado, eu estou satisfeito. Eu quero Cristo. É dele que eu preciso. Eu posso chegar no céu pobre, eu posso chegar no céu cego, eu posso chegar no céu paralítico, eu posso chegar no céu sem saber nada de teologia, mas eu jamais poderei chegar no céu sem Cristo. Jamais poderei. Então seja satisfeito com Cristo. Vamos seguir. 17 ao 20. Do 17 ao 20. E sabendo ele o que se lhe passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem estava aqui na semana passada lembra que quando nós falávamos do Pai Nosso, o Pai Nosso em determinado momento diz: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. E agora Jesus está dizendo assim: olha, se o que eu estou fazendo é por meio do dedo de Deus, o reino está sendo estabelecido, o reino chegou, o reino de Deus está plantado na terra. É isso que ele está dizendo. Então Jesus para agora e fala assim: olha, vamos ver se tem lógica o que vocês estão dizendo. Vamos ver se tem coerência. Vocês estão dizendo que eu estou expulsando Satanás por meio do próprio Satanás. Beleza. Contudo, nenhum reino dividido, nenhum reino que peleja contra si mesmo pode prosperar. Logo, não tem porquê, não tem cabimento o inimigo das nossas almas estar pelejando contra ele mesmo. Então Jesus está dizendo: olha, o que vocês estão dizendo é uma grande incoerência, é uma grande bobagem. Porque jamais Satanás ia querer desfazer a sua própria obra. Então, tem um porém. Se o que eu estou fazendo agora e faço pelo dedo de Deus, entenda uma coisa: certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aí Jesus joga sobre eles uma responsabilidade muito grande. Porque ou vocês permanecem na dureza do coração de vocês, ou vocês entendem o seguinte: o reino chegou. E se o reino chegou e vocês não se decidirem, vocês serão condenados eternamente. O reino chegou. E aí Jesus também coloca uma outra pegadinha aqui. No versículo 19, Jesus fala assim: olha, e os filhos de vocês? Por quê? Existia um grupo de judeus que tinha uma prática de exorcismo, costumavam praticar práticas de exorcismo. E eles, em alguns momentos, tinham eficácia nas suas práticas de exorcismo. E aí Jesus fala assim: olha, se eu estou fazendo assim, filhos de vocês fazem como? Os discípulos de vocês fazem como? Responde aí, porque dependendo de como vocês me julgarem, os filhos de vocês estarão no mesmo barco que eu. Dependendo de como vocês apontarem um dedo para mim, pode ter certeza que o filho de vocês serão os vossos juízes. Então, havia no meio dos judeus também um grupo que fazia ou
praticava o exorcismo. E aí Jesus fala, olha, cuidado, vocês estão falando do que não sabem e falando uma grande bobagem, porque jamais Satanás iria se levantar contra ele mesmo, e o que eu faço não é pelo poder do inimigo. Então, ao dizer isso, Jesus também nos faz um seguinte alerta, queridos: o quão pecaminoso e o quão tolo as divisões, ou são as divisões desnecessárias que acontecem no meio do povo de Deus. Deixa eu repetir. Jesus nos ensina com isso, quando ele diz, nenhum reino dividido vai prosperar, casa que se levanta contra casa não subsistirá. O que Jesus está dizendo divisões desnecessárias são pecaminosas e são tolices. E aí eu quero fazer um parênteses. Percebe que eu falei divisões desnecessárias. Por que eu fiz questão de falar divisões desnecessárias? Porque divisões sempre existirão. E algumas divisões nem são de todo, ou não são de todo mal. Algumas, inclusive, são recomendáveis. Um exemplo muito fresco na nossa memória, falamos sobre isso semana passada, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começou como um movimento reformador. Lutero e os reformadores queriam reformar algumas coisas que eles entendiam que estavam erradas na Igreja Católica. Contudo, a igreja não aceitou a reforma e os expulsou. O que aconteceu ali? Houve uma divisão. Aquela divisão foi pecaminosa? Pelo contrário, aquela divisão foi mais do que necessária, porque com aquela divisão nós voltamos para a Bíblia. Com aquela divisão nós resgatamos valores que tínhamos perdidos. Com aquela divisão nós resgatamos a essência do Evangelho de Cristo. Então entenda, nem toda divisão ela pode ser considerada pecaminosa e desnecessária, nem toda. Então, se você faz parte de uma igreja herética, saia o quanto antes dela. Se você faz parte de um local onde Jesus não é adorado, se você tem congregado num lugar onde Jesus não é o centro, onde Jesus não é adorado, saia de lá o quanto antes. Então, esse tipo de divisão, esse tipo de separação, em momento algum, ele pode ser visto como pecaminoso. Contudo, divisões desnecessárias, divisões, aí eu já falei muito sobre isso aqui na igreja, também não quero perder muito tempo, divisões que são de coisas secundárias, isso deve ser repreendido dentro da igreja. Uma coisa é o camarada se levantar e falar, olha, eu não creio em Jesus, eu não creio na Trindade, e isso é um motivo para a gente se separar. A pessoa fala, olha, eu acredito que para se alcançar a salvação deve-se dar dinheiro na igreja. Isso é motivo para separação. Agora, existem divergências que existem no meio evangélico, já falei muito disso. Nós, congregacionais, batizamos por aspersão. Os batistas batizam por imersão. Os presbiterianos batizam criança. Isso não nos separa. Isso não é motivo para nos causar divisão, porque isso são diferenças secundárias. O que a gente não pode tolerar no meio da igreja são diferenças heréticas. E isso sim, a gente deve se levantar, defender a verdade. Lutero dizia que a paz, quando possível, mas a verdade a qualquer custo. Era isso que Lutero dizia, mais ou menos, se eu não me engano. A paz, ou seja, a paz entre aqueles que pensam diferente da gente, a paz. Ah, você pensa que tem que batizar por imersão? Amém, eu penso que tem que batizar por aspersão. A paz, quando possível. Mas ele dizia, mas a verdade sempre. Sempre, ou seja, a verdade a gente não negocia, a verdade a gente não negligencia, a verdade a gente não dá um jeitinho nela, a gente defende, e se ela for negada, a gente separa. Separamos há 500 anos atrás, e glória a Deus por isso. E enquanto as heresias se levantarem, nós separaremos, nós diremos, não aceitamos, nós não nos dobramos, nós somos como aqueles a quem Jesus, ou melhor, Deus disse a Elias, Elias, para de bobagem. Que nem todo mundo se dobrou diante de Baal. Ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho diante das heresias. Então hoje as pessoas dizem, todo evangélico é isso, todo evangélico é aquilo. Não, nós continuaremos defendendo as verdades e nos mantemos firmes diante daquilo que a gente achar que vai de encontro às verdades das Sagradas Escrituras. Lembro também de Lutero, que nessa situação de reforma levam Lutero diante do concílio, e Lutero sabia que ele poderia ser condenado à morte ali naquele concílio, e falam para ele, olha Lutero, temos aqui os seus livros, temos aqui o que você tem escrito, e nós queremos te dar fazer uma proposta. Você nega tudo que você escreveu, nega tudo que você falou, e nós te livraremos.
te daremos um salvo-conduto. E aí Lutero falou assim, tá bom, vou pedir 24 horas para pensar. E nesse período de 24 horas, Lutero voltou, releu alguns dos seus escritos, alguns amigos de Lutero vieram e falaram, Lutero, é a sua chance, meu irmão, nega esse negócio que você escreveu, depois tu volta atrás, Deus sabe, não perde a vida não, rói a corda. E aí Lutero volta e diz assim, a minha mente está cativo às Escrituras. Se vocês não me provarem pela Bíblia que eu estou errado, eu não voltarei, retrocederei. É isso aí, queridos. Nenhuma palavra do que eu disse. Outra passagem que eu lembro agora foram dos primeiros protestantes que chegaram no Rio de Janeiro. Já falei disso aqui também. Vieram com uma falsa promessa de que poderiam pregar o Evangelho protestante. Chegando aqui, falaram para eles que era pegadinha do malandro, prenderam todos eles. E aí deram essa proposta, olha, se negar, a gente não manda vocês para a fogueira. E teve um camarada que escreveu lá e negou a fé. Minutos antes, fogueira acesa, os colegas dele indo para a fogueira, ele disse assim para o homem que estava lá responsável por levar os homens para a fogueira, eu quero ir para a fogueira. E essa mão aqui, que assinou, que não acreditava mais na fé protestante, vai ser a primeira a queimar, porque ninguém mandou ela assinar esse negócio. Meu irmão, o homem entrou na fogueira. Isso foi no Rio de Janeiro, os primeiros protestantes que vieram evangelizar o Brasil. Ele entrou na fogueira com a mão na frente. Tem noção desse negócio? Tem um colega meu, ainda que a palavra não seja das melhores, tem um colega meu que dizia assim, esses homens deviam estar possuídos do Espírito Santo. Eles não estavam puros não, pastor. Eles não estavam sozinhos. Ninguém entra na fogueira com a mão estendida, meu irmão. Ninguém, você não queima teu dedo no ferro, quanto mais entrar na fogueira. Então, ainda que não nos seja exigido hoje aqui em Andorinhas entrar na fogueira, meu irmão, nós jamais, ou pelo menos de mim, você jamais me verá retroceder, a não ser que me prove pela Bíblia que nós estamos errados. Fora isso, continuaremos a pregar Jesus Cristo e Ele crucificado. Continuaremos a viver de acordo com aquilo que eu creio ser uma igreja bíblica saudável, uma família que ama uns aos outros e que está pronto para receber aqueles que querem fazer parte dessa família. Uma família de pessoas imperfeitas, de pessoas cheias de problemas, cheios de dramas, mas que se amam e que entendem que aqui é o melhor lugar para estar. Se amam e entendem que aqui é o melhor lugar para viverem as suas vidas, seja na riqueza, na pobreza, seja no drama ou seja na felicidade. Aqui é o lugar onde nós queremos compartilhar a nossa vida, aqui é o lugar onde nós queremos crescer, certo? Vamos voltar para cá para terminar? 21 e 22. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Vamos parar aqui. Jesus está comparando o inimigo das nossas almas, Satanás aqui agora, com um valente. E ele está dizendo que ele é um valente e bem armado. E o que Jesus está dizendo aqui é que quando ele guarda a sua própria casa, Jesus está fazendo um paralelo aqui, está usando uma figura de linguagem para falar do coração dos homens, aos quais estão ainda presos nas mãos de Satanás. Então Jesus está dizendo, olha, quando Satanás está operando ou comandando o coração de alguém, ele fica ali dentro daquela casa com segurança, armado, valente. E aí, é isso que diz lá em Efésios 2:2. Efésios 2:2 vai dizer assim, Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais andastes outrora, nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o qual, que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Efésios diz que quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados, quem atuava em nós era o espírito da potestade do ar, aquele espírito que habita nos filhos da desobediência, daqueles que não confessam Jesus. Então o que Jesus está dizendo aqui é, Satanás não é um qualquer também, não fiquem também menosprezando ele, ele é um camarada valente, ele é um camarada forte, e ele quando está tomando conta de um coração duro, de um coração pecaminoso, de um coração enrijecido, de um solo rochoso, ele está soberano. Contudo, Jesus diz,
quando chega o mais valente que ele, e aí é claro que é o próprio Jesus, este mais valente faz o seguinte, ele o vence. E ele não só vence, ele o despoja, ele tira a sua armadura e com aquilo que estava confiado a ele, que era o despojo. O que é despojo? Despojo são os bens daquele que perde a guerra. Então suponhamos que, sei lá, lado A perdeu a guerra. Todos os bens do lado A serão os despojos do lado B, que ganhou a guerra, e os despojos vão ser distribuídos. O que Jesus está dizendo é que as almas, os corpos, os corações que eram cativos, eram bens do inimigo, quando Jesus entra como mais valente, tira a sua armadura, quebra o coração de pedra e coloca um de carne, expulsa Satanás, Jesus toma aquela pessoa como um despojo. Aquela pessoa até então era um bem cativo e preso do inimigo, e agora Jesus foi lá, vence a guerra, vence a peleja e diz, é meu, não é mais teu, eu tomei para mim. É por isso que a gente diz que ele nos comprou na cruz, que ele nos conquistou na cruz. Só cuidado para não achar que quando eu digo que ele nos comprou do inimigo, não é isso, certo? Nós éramos cativos, mas em nenhum momento fomos comprados, nós fomos conquistados, tomados, resgatados, livrados da mão do inimigo. É isso que Jesus diz. Então, meu irmão, se alegre, porque existe alguém que é mais forte. Se alegre, porque existe alguém que venceu a batalha. Se alegre, porque existe alguém que já colocou o Satanás por debaixo dos seus pés. Se alegre, porque hoje existe alguém que diz que sobre mim e sobre ti existe autoridade para pregar o Evangelho. E todo aquele que crê será salvo. Se alegre, porque hoje ele está de braços abertos, pronto, esperando o filho pródigo voltar para casa. Se alegre, porque como nós falamos de manhã, para o nosso Senhor e Salvador, não existe meia-noite. Para Ele, você nunca vai importuná-lo. Para Ele, você nunca vai bater na porta da casa dele, Ele vai falar, volta amanhã, porque eu já estou dormindo. Ele sempre está pronto, Ele sempre está de braços abertos, de coração pronto, para te receber, perdoar e te conceder aquilo que é necessário. Foi isso que falávamos de manhã. Então se alegre, o mais forte é Jesus, o mais forte é o nosso Senhor, e já provou no deserto, provou na cruz. Lembra daquela passagem que falam para Jesus, olha Jesus, vai ficar quieto aí? Não sabe que eu tenho poder para te livrar da cruz? Aí Jesus falou, para de bobagem, ninguém pode tirar a minha vida, eu voluntariamente a darei e eu a tomarei, para com esse negócio de vocês vão me matar, eu darei, porque eu sou mais forte do que a morte, eu sou mais forte do que o inferno, e nada poderá me suportar, nada poderá me deter. É isso que Jesus falava. Então, queridos, se alegre, nós éramos outrora propriedades do inimigo, fomos resgatados, fomos livres, fomos comprados pelo preço de sangue do nosso Salvador na cruz do Calvário. O último versículo, 23. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus termina esse texto dizendo que na luta espiritual, na guerra espiritual entre Cristo e Satanás, entre o reino dos céus e o reino das trevas, não existe neutralidade, não existe imparcialidade. Ou você é parcial para um lado ou você é parcial para o outro. Não existe condição de você ser imparcial, até porque quando você se torna imparcial, você começa a fazer alianças com o mundo, você começa a fazer alianças com ideologias e com práticas e com políticas e com ensinamentos do mundo. E quando você começa a fazer esse tipo de aliança, você pode ter certeza que você mais cedo ou mais tarde ficará confuso, a sua fé vai embaralhar e mais cedo ou mais tarde você será uma ovelha dispersa. Contudo, uma fé leal, uma fé firme, uma fé convicta, uma fé que não negocia valores, uma fé que é parcial sim, é parcial a Jesus e não fica em cima do muro, essa fé vai te manter sustentado, alicerçado, congregado na casa de Deus. Então cuidado com isso. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha.
quem não é por mim é contra mim. Ninguém pode ficar em cima do muro. Não existe a condição de você ter um coração dividido na obra do Senhor. Ou é ou não é. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino do inimigo. Ou você é servo de Cristo, ou você é servo do inimigo. Ou você está aí no reino da luz, ou você vive em trevas. Ou você tem vida, ou você está morto. Ou você vive em santidade, ainda que seja uma constante, buscando santidade, ou você vive morto em pecado. Não dá para viver em cima do muro, não dá para viver dos dois lados. Ou você foi liberto, foi feito filho, e você, como a diaconisa Andréia falou aqui, espera Jesus falar: vinde benditos do meu Pai para a morada que eu vos preparei. Ou você ainda está lá na casa do valente, e o valente tem te mantido trancado. Não existe meio termo. Aonde tu se encontra hoje? Responde para você. No reino do Pai, no reino do Filho, no reino da paz, no reino de luz, liberto, esperando as moradas celestiais, como eu escrevi no boletim desse mês, que aqueles que partiram antes de nós lá já estão nas moradas celestiais. Ou você ainda se encontra preso, trancado, achando que é livre, mas na verdade é escravo dos seus pecados, achando que é livre, mas na verdade é escravo deste mundo, achando que é livrão, que faz o que quer, que entende, que é dono da sua vida, mas na verdade o mundo tem te conduzido como marionete. Responde para você. Hoje é dia. Hoje é dia de você responder para você e rever os seus conceitos, certo? Então, quem não se decide por Cristo, infelizmente, duro, mas é a verdade do Evangelho, é contra Cristo. E naquele grande dia, Ele separará ovelhas para um lado, bodes para outro, convertidos para o lado, ímpios para o outro, e não vai haver possibilidade de mudar isso. Então hoje é o dia. Hoje é o dia de mudar isso. Para terminar, 4 aplicações rápidas. Primeiro, as diversas maneiras que o inimigo tem de prejudicar as pessoas. Nós temos pregado todo o Evangelho de Lucas e já vimos possessões aqui das pessoas ficarem extremamente violentas, já vimos possessões aqui do homem da mão ressequida, já vimos vários tipos de possessões, já vimos passagens variadas, e agora nós vimos mais um exemplo do modo pelo qual o inimigo age para prejudicar a vida do ser humano. Na verdade, tudo quanto pois ele pode fazer para prejudicar o homem, ele faz. De manhã a gente falava sobre isso. Cuidado com a sua família, proteja a sua família, zele pela sua família, porque sempre que o inimigo puder usar de qualquer artimanha para prejudicar, ele vai fazer. E aí talvez você fale assim: pastor, hoje dificilmente a gente vê esse tipo de situação, né? Pessoas possessas, mudas, porque a grande maioria das pessoas hoje são mudas até por uma doença mesmo, até por um problema de saúde. Mas vamos parar de olhar para a questão literal e física, e vamos tentar fazer aqui uma reflexão. O que dizer, queridos, de pessoas, e de manhã a gente falava sobre isso, o que dizer de pessoas que passam semanas, meses, ou quem sabe, que jamais abriram os seus lábios para falar com Deus e para adorá-lo? Essas pessoas não são, dentro de um sentido, mudas. Essas pessoas, dentro de um sentido, não estão mudas e não sabem. Lembra, uma vez eu preguei aqui, eu acho que eu falei sobre isso. O apóstolo Paulo, ele enxergava, mas era cego. Ele precisou ser cego para entender que, na verdade, ele era cego desde sempre, porque ele perseguia Jesus. Então, Paulo enxergava muito bem, mas, na verdade, espiritualmente, ele era cego. Nós temos pessoas hoje que conhecemos que falam muito bem, talvez falam até demais, mas não sabem que são mudas espirituais, porque jamais dirigiram uma palavra de adoração a Deus, jamais dobraram o joelho e fizeram uma oração pedindo misericórdia ao Pai. De que adianta falar? De que adianta ter língua? De que adianta ter fala, se você não faz uso dela para ir ao Pai? E mais cedo ele dizia: todo aquele que pede, dar-se-vos-á, todo aquele que busca, achará, e todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. De que adianta falar, se a nossa fala não serve para engrandecer o nome de Deus? Segunda aplicação, percebemos aqui também nesse texto a grande e terrível maldade que toma conta do coração daqueles que não têm Jesus.
as pessoas chegaram ao ponto de acusar Jesus de estar possesso. E aí, de forma bem breve, a igreja que sabe que eu sou muito crítico com as igrejas de hoje em dia, eu sou um dos que critico muito a postura de algumas igrejas evangélicas, mas esse tipo de pensamento também aqui que a gente viu desses homens, esse tipo de crítica, é um tipo também que a gente encontra muito por aí afora hoje. O camarada está sempre pronto a criticar. A gente sabe que existem muitos erros na igreja evangélica, mas ainda que a pessoa veja a igreja evangélica fazer um bem, ele vai dar um jeito de falar, não, mas no fundo deve ter algo de errado. Ainda que ele entre numa igreja evangélica e ninguém roube ele, ninguém venha extorquir ele ainda vai sair falando mal de alguma coisa. Ainda que ele entre na igreja evangélica e o pastor seja o mais bíblico possível, ele vai dizer, não, aquele pastor tem algo que não me engana. Então, pessoas como essa sempre existirão. E a gente tem que orar a Deus para nos livrar desse tipo de pessoas ou convertê-las. Mas também a gente tem que ter sempre o nosso pé no chão para avaliar a nossa vida quanto igreja e tomar cuidado para também a gente não dar ferramenta para que as pessoas nos acusem e apontem o dedo para nós como igreja. Terceira aplicação, nós devemos, isso eu já falei, glorificar a Deus todos os dias, porque temos o mais valente, porque temos o mais forte, porque temos aquele que é todo poderoso e Ele é o nosso Senhor Jesus. Há poucos domingos atrás nós pregávamos e Ele dizia, todo poder me foi dado no céu e na terra, todo, e eu falava que todo é todo. Então glorifique a Deus, porque se Ele não fosse mais valente, eu sei onde eu estaria hoje ainda. Se Ele não fosse o mais forte, eu sei aonde eu estaria hoje ainda, preso, cativo, nas mãos de Satanás. Mas glória a Deus, porque Ele é o mais valente. E para terminar, a nossa última aplicação, no reino de Deus, diante do Evangelho, é impossível ficar em cima do muro. É impossível neutralidade. Já falei muito sobre isso aqui. Naquele grande dia, a maneira como lidamos com Cristo, ou a maneira como não lidamos com Cristo, vai fazer diferença. Iremos para o céu ou não iremos para o céu, de acordo com a maneira que nós respondemos a Cristo aqui agora. Então, neutralidade, muro, já falei isso aqui, o muro também é do inimigo. Escolha o lado que é de Cristo e com certeza Ele lhe receberá de braços abertos, prontos para te responder, como de manhã falamos. Batam, peçam, buscam e achareis, porque para Ele jamais seremos incômodos, para Ele jamais será tarde demais, para Deus jamais será, não tem mais jeito. Jesus nunca olhará para a gente e dirá, não dá mais para fazer nada por você. Agora nem eu tenho o que fazer, mas Ele sempre dirá, todo poder me foi dado, vinde a mim, benditos de meu Pai, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Vamos terminar?